Meus amigos, vamos prosseguir o nosso estudo. E hoje, na sequência do nosso trabalho, nós vamos falar um pouco a respeito dos povos primitivos, o que nós fomos no passado remoto. Mas antes, eu gostaria de lembrar nos livros, geralmente livros religiosos, revistas, inclusive nos vitrais dos templos religiosos, é comum nós vermos aquela figura bíblica do anjo. Geralmente é assim um ser muito bonito, iluminado, com duas grandes asas. Eu gostaria de justamente me fixar nessas duas grandes asas. Os chamados textos sagrados, eles são assim, em grande quantidade, trazidos em uma linguagem simbólica. Então a figura do anjo, ela é uma figura simbólica. No mundo espiritual, são considerados anjos aqueles espíritos redimidos de grande elevação. Mas na linguagem humana, eles aparecem com duas grandes asas. E não é por acaso. Essas duas grandes asas são símbolos. E aí nós aprendemos que o espírito humano, ele evolui em dois patamares, que são muito importantes para o nosso estudo da noite. Então, uma asa do anjo significa a inteligência e a outra asa, o sentimento. Então, anjos são aqueles espíritos que desenvolveram amplamente o raciocínio e o sentimento. Por isso, as duas asas simbólicas. Quando nós, cidadãos terrestres, estávamos atravessando aquela fase em que deixamos a selva bruta, com seres tão primitivos que nós teríamos dificuldade em olhando aqueles seres dizendo que era um ser humano. Tal o nosso brutal primitivismo. Houve uma determinação do Cristo para que o arcabouço físico, a aparência, a estrutura óssea fosse trabalhada pelos espíritos construtores para que nós chegássemos à compleição que temos na atualidade do Homo sapiens. Então, meus amigos, eu faria uma pausa e me permitiria um parênteses. Nós, da classe média, mandamos os nossos filhos à escola. Não é isso? É assim um ponto de honra da classe média, que os filhos estudem escola. Por quê? No nosso momento atual, nós mandamos os filhos às escolas porque nós sabemos que eles precisam da cultura escolar, eles precisam dos títulos escolares e eles precisam de conhecimentos técnicos. Com que objetivo? Para que eles sejam bem-sucedidos no amanhã na sociedade. Claro, lá na frente, nós mandaremos os nossos filhos à escola para que eles adquiram cultura espiritual. Mas está lá na frente, não é o nosso momento. E Deus tem seus filhos. Tudo está dentro de um planejamento extraordinário que vai nos levar àquela figura do anjo. Eu até acho que, no meu caso, deve demorar um pouquinho. Acho que não é o caso de vocês, tem uma personagem, né? Já vocês vão ter dificuldade de deitar na cama, porque as asas vão incomodar. Isso.
Então, meus amigos, aí nós aprendemos uma lição muito interessante. Que a nossa evolução espiritual, ela depende, na ordem, primeiro, do fator tempo. Você não vai fazer nada sem tempo. Segundo fator, mestres e livros. E terceiro fator, exatamente nessa ordem, esforço pessoal. Não adianta o tempo se você não tiver esforço. Não adianta os mestres e livros se você não tiver um esforço. Não adianta o esforço sem o tempo, sem os mestres e livros. Então é nessa ordem. Eu fiz esse parênteses só para chamar a nossa atenção e voltarmos lá para alguns milhões de anos atrás, quando vocês eram crianças, vocês não lembram, porque eram muito novinhos nessa época, né? Então nós estávamos naquelas tribos primitivas que eram famílias. Então nós éramos povos nômades. E adquiríamos tudo aquilo que o meio ambiente podia nos dar. E aí, os sábios espíritos que dirigem a vida terrestre, eles viram que era o momento de aplicar esta técnica. Porque se não houvesse uma providência extraordinária, contasse só com o tempo, eu diria que os homens mais cultos da atualidade não estariam muito à frente do caiçara e do boia fria. E aqueles menos evoluídos ainda estariam na selva. Mas hoje nós já falamos em antimatéria, falamos em átomos, falamos em TV digital. Vocês todos já compraram suas TVs do plástico, não é isso? Só 10 mil reais. Charinho, né? Então nós estamos lá na frente. Por quê? Porque a sabedoria divina, as providências dos sábios espirituais, eles empregam outros meios para acelerar o nosso progresso espiritual. Então, quando nós estávamos, assim, deixando a caverna e começando aquela transição, deixando de ser aquele imenso gorila de mãos quase a arrastar no chão, com força de 4 homens, segundo os cálculos dos estudiosos, estamos migrando para expressões físicas mais nobres. Então foi um momento de vir para a Terra um esforço novo. Nós tínhamos tempo, mas não adianta. O fator tempo e o esforço lá na frente, sem os mestres e livros no meio. E nada acontece na vida cósmica por acaso. Está tudo dentro de um fantástico para o nosso cérebro planejamento. E aí eu vou abrir um outro parênteses. Se você sair aqui da Terra viajando a 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz, em 48 anos você vai descobrir uma grande estrela que é 8.690 vezes o nosso Sol. Que é uma estrela de primeira grandeza e que tem todo um concerto de mundos que giram em torno desse imenso astro. Imenso para as nossas dimensões humanas. As nossas dimensões terrestres. E esses povos, esses espíritos que habitavam essa região do universo, eles estavam, quando nós estávamos saindo da caverna, eles estavam mais adiantados do que a Terra está hoje. Um pouco mais adiantados. Não muito mais adiantados. Mas nesse conjunto de astros, havia ali alguns bilhões de espíritos já engrandecidos. Havia um conjunto de alguns milhões de espíritos que já se haviam convencido
do bem, desejavam o bem, embora ainda fossem espíritos, que lutassem com as suas imperfeições. Mas existia um outro grupo de milhões de espíritos rebeldes, refratários ao bem, que praticavam realmente o mal, o ódio, a perseguição, aqueles que queriam caminhar para frente. Então, aconteceu naquele conjunto de mundos o que os nossos textos bíblicos falam em fim do mundo, juízo final. Então, os espíritos responsáveis pela evolução daquele sistema, eles determinaram o expor daqueles milhões de espíritos que eram um ano terrível naqueles que queriam andar para frente. Essa pedagogia, essa técnica, ela é aplicada no universo desde que o mundo é mundo, pode usar uma linguagem humana. Não é novidade. É uma terapia de choque. Então, aqueles espíritos rebeldes, eles foram transferidos para regiões espirituais vizinhas à crosta terrestre. Eles eram os anjos decaídos de que fala a Bíblia. Eram aqueles espíritos rebeldes, para os quais todos os recursos pedagógicos foram insuficientes. Então a justiça cósmica determinou a transferência desses espíritos para o mundo terrestre, em que o homem estava se esforçando para amarrar uma pedra num pau e fazer um machado. Tal o atraso em que nos encontramos. É interessante que nós olhamos na história da humanidade vários episódios interessantes que nos confirmam tais fenômenos. Vejam só. A ilha de Páscoa, na costa do Chile, ela apresenta aquelas imensas estátuas de pedra que pesam toneladas. Quem fez aquilo? É isso que nós achamos lindo na doutrina que esposamos. Que o Espiritismo, sem símbolos, sem misticismo, sem fantasias, nos traz uma lógica. E como disse Allan Kardec, apresentem uma lógica melhor e nós nos quedamos. Quem fez aquelas imensas estátuas que pesam toneladas? Vocês não vão achar que havia correndo idade de rua. Como aqueles seres fizeram aquilo? Eles queriam provar à posteridade a presença deles na Terra e o domínio da matéria que eles tinham. Domínio que nós ainda não temos. Estamos aprendendo. Ainda não dominamos a lei da gravidade, que eles já dominaram. Em Machu Picchu, eu lá estive num acidente de percurso. O avião quebrou e eu tive que ficar uns dias no Peru. Não que eu quisesse, mas foi um avião que esse avião caiu depois, graças a Deus eu não estava bem. Né? Me lembro do prefixo. Quando apareceu a notícia que aquele avião havia caído, puxa vida, bem que eu viajei em cima da asa vendo o prefixo. Também foi numa outra ocasião, né? Senão eu não estaria aqui conversando com os amigos, não como encarnado, quem sabe, com o espírito, através dos médicos. Então a gente vai nessas regiões que nos trazem uma história remota, a gente fica impressionado. Os astecas construíram templos, deixaram mensagens para a posteridade extraordinárias, mas aquela que mais me cativou foi um dos maias. Se você examinar o calendário maia, ele é mais perfeito que o que usamos hoje. Porque nós vemos que o nosso
calendário papal, de 4 em 4 anos é feito um soldado que está todo mundo marchando errado, menos ele. Né? A tropa está marchando toda errado, ele que está certo. Né? E de vez em quando ele tem que dar um pulinho para acertar o passo com os outros membros da tropa. Assim é o nosso calendário. De 4 em 4 anos, nós temos um dia mais no ano. Que calendário torto, né? Calendário gregoriano. Mas os maias, eles apresentam um calendário perfeito. Eles apresentam um estudo astronômico que nos mostra os eclipses que vão acontecer durante 1000 anos. Fantástico, os maias. Então, eram aqueles espíritos egressos de capela mostrando eles sabiam mais do que nós. Eu creio que alguns companheiros aqui já visitaram o Egito. Puxa, aquelas pirâmides do Egito é para você ficar olhando assim, babando. Eles não usavam argamassa. Aquelas pedras, cada uma pesava toneladas. E aquelas pedras não eram da região onde fizeram as pirâmides. E como eles foram buscar lá no alto do Nilo, lá no meio da África, aqueles blocos pesando tantas toneladas e cortar numa geometria tão perfeita, feito um joguinho de brinquedo de criança, que montou aquela pirâmide, Kelps, Kefren e Miquerinos. Eles estavam demonstrando o poder, a cultura, a competência. Os aviões ingleses sobrevoavam o Vale dos Reis e os instrumentos paravam de funcionar, tal o magnetismo que eles deixaram na região. Agora, o que mais nos espanta, eu uma vez no museu fiquei olhando assim para a cara de uma múmia. Meu Deus do céu, esse cara aí, tem alguns milhares de anos. Está aí, está aí. Ele até piscou o olho para mim. Era uma múmia feminina, né? Eu falei, meu Deus do céu. E eles queriam mostrar ao mundo a sua ciência. Os sacerdotes egípcios, eles eram os espíritos, aqueles egressos de capela, eles eram os espíritos mais adiantados. Então, quando esses espíritos concluíram a sua missão, eles começaram a voltar para o paraíso perdido, que era aquela região cósmica feliz, que eles menosprezaram com a sua incoerente teimosia espiritual. Então eles escreveram em símbolos verdadeiros tratados. Agora, entre eles, sacerdotes egípcios, eles conversavam como nós pensamos, nós espíritas, porque o espiritismo é absolutamente avesso a qualquer simbolismo, a qualquer forma de misticismo. O espiritismo é ciência, claro, a luz do dia. Entre eles, eram esses os entendimentos. Mas para, desculpe usar uma expressão bem tupiniquim, para a plebe ignara eram os símbolos, as fantasias, porque, segundo o orgulho daqueles espíritos, e foi a causa do degredo desses irmãos nossos, foi aquele orgulho sistemático, alarmante. Eles, para o povo, eram os simbolismos, como nós vemos nos textos bíblicos, que pretendemos brevemente falar um pouco sobre a Bíblia, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a missão de Jesus. Mas quando aqueles espíritos foram recebidos por Jesus, nos planos espirituais vizinhos à crosta terrestre, Jesus os reuniu todos e a eles prometeu que em breve
Ele viria à Terra pessoalmente para trazer à humanidade um código de libertação. E que esses espíritos, respeitando esses princípios, receberiam do Mestre a chancela, o alvará de soltura, para que eles voltassem àquele paraíso perdido nos confins de Cabela. Nós, meus amigos, olhamos assim a história da humanidade, 600 anos antes de Cristo, os habitantes de Atenas, da Grécia, eles já falavam em átomos. Há princípios técnicos que se usa hoje em arquitetura, que são egressos da Grécia Antiga. Então eles eram espíritos sábios. Pois como nós dissemos no começo dos nossos comentários, a evolução do espírito são duas asas. É fácil você conviver com um espírito que já desenvolveu a asa do sentimento. Aquela pessoa tão boa, com um coração tão grande que não cabe nem dentro do peito. Mas com inteligênciazinha desse tamanho. O contrário não dá. Conviver com um espírito, com uma inteligência desse tamanho, um sentimento desse tamanho, não dá. Os espíritos obsessores, os líderes das trevas, são espíritos muito inteligentes, mas que atrofiaram o sentimento e se arriscam a um tratamento de choque sideral. Eu diria, espero estar errado, mas sinto isso, que a Terra caminha em direção a um tratamento de choque. Nós não podemos ficar para a eternidade sujeito a milhões de espíritos rebeldes, insensíveis. Aqueles que, em nenhuma hipótese, desejam o seu progresso. Desenvolvem muito a inteligência, mas o sentimento caminha a pacificar. Então, meus amigos, olhamos nas letras do Velho Testamento aqueles profetas, almas sensíveis, mediunidade atuante. E eles falavam, breve o Messias vem. Eles se lembravam da reunião que tiveram com Jesus no momento em que foram recebidos no mundo terrestre. Lembravam-se como homens das promessas de Jesus. E você lê todo o Velho Testamento, nós temos profetas falando da vinda do Messias. Se alguém quer informação daqueles milhões de espíritos que vieram de Capela, grande massa deles já retornou. Foram aqueles espíritos que talvez a história não tenha registrado, as duras lutas, crudelíssimas que eles enfrentaram para resgatar um passado ignominioso e se libertarem para as zonas sublimes das regiões celestes felizes. Mas muitos espíritos capelinos ainda estão aí convivendo conosco. E muitos acabaram amando a Terra. Detalhe nesse estudo. Entre aqueles espíritos que nós poderíamos chamar de consciência mais pesada, mais comprometida, foram eles que melhor se ajustaram com o cidadão terrícola e se confraternizaram e se integraram na sociedade terrestre. A partir da chegada desses espíritos, que eram muito mais inteligentes do que o cidadão terreno, então começaram desenvolvimentos na Terra extraordinários. Naquele tempo, nós guinchávamos. Com eles aprendemos a falar. Com eles desenvolvemos a escrita. Com eles desenvolvemos a agropecuária.
a flecha, o arco, a lança, o uso do fogo, as construções. E aí, aquelas tribos nômades começaram a construir as primeiras cidades primitivíssimas. Mas sob as inspirações desses irmãos mais velhos reencarnados, ninguém suponha, porque heroísmo fácil não existe no universo, que eles viessem assim fantasmagoricamente ajudar o cidadão do terra. Não. Eles reencarnaram como homens terrestres, naqueles corpos ainda primitivos, e aí começaram a surgir as primeiras civilizações, a Suméria, na Eurásia. E o homem começou a aprender a cultivar a terra, a cuidar dos seus animais. E aí, o crescimento populacional se acelerou, a vida foi se tornando mais fácil, que não era fácil, até as mordomias de hoje. Uma região que nos chama muita atenção, porque nós temos, assim, opiniões muito pessoais a respeito. Fala-se muito da Índia. Aqueles espíritos sábios, eles reencarnaram além dos astecas, dos maias, dos incas, dos egípcios, dos gregos. Muito em particular, eles chegaram à Índia. Mas como eles eram espíritos muito orgulhosos, o que aconteceu? Eles trouxeram os seus conhecimentos, o seu saber, que era o esperado e desejado. Entre aspas, eles eram os mestres e livros que nos deram o livro dos Vedas, toda a cultura indiana, só que orgulhosos. Eles nos deram aquela cultura cheia de misticismos e dividiram a humanidade em castas. Eu sou superior. Então falo das coisas celestes com os meus iguais, mas essa plebe ignara é uma classe inferior. E o que nós vimos? No começo, desfilavam em elefantes ajaezados, em pedras preciosas, em encarnações seguintes, os vemos à margem do Ganges praticando faquirismo. Meus amigos, o que aqueles faquires fazem, até Deus duvida. Como é que eles conseguem viver tanto tempo sem comer? É porque eles desenvolveram técnicas lá naquelas regiões celestes que nós ainda não conhecemos. Mas tiveram reencarnações miserabilíssimas nas margens do Ganges para destruir o orgulho terrível que fez com que esses espíritos fossem deportados para um planeta primitivo como a Terra. Então, meus amigos, essa é a imagem do mundo. E foi graças ao saber, à cultura desses espíritos, que nós chegamos a todo esse desenvolvimento terrestre. Desenvolvimento, meus amigos, que eu diria de ordem principalmente material. Porque aqueles espíritos não eram espiritualizados. Eu citaria até nas páginas da história aquelas religiões que eles trouxeram de capela, primitivas, religiões assustadoras, como o culto de Moloque, que tinham certos rituais que empregavam sacrifícios humanos. Então esses espíritos nos deixaram assim informações, mensagens que ajudaram o nosso desenvolvimento, especialmente o nosso desenvolvimento intelectual. A gente olha a obra que eles fizeram nos 4 cantos,
para comentar isso amplamente, o tempo não nos permite, mas realmente devemos a estes mestres e livros, entre aspas, a nossa projeção intelectual com espíritos terríveis. Até, meus amigos, que veio a doutrina espírita há aproximadamente 150 anos, jogar por terra toda forma de simbolismos, misticismos, nos colocando à luz da verdade em forma bastante lúcida, deveras científica. É uma coisa extraordinária a contribuição que esses espíritos deram. E se nós aproveitarmos a oportunidade, nós daremos belos passos no nosso desenvolvimento espiritual. Meus amigos, nós temos uma recomendação quanto ao fator tempo. Então, nós ficamos por aqui, agradecendo a atenção dos amigos.